Fale, meu povo. Este vídeo mostra 28 diferentes versões das protagonistas femininas fictícias da história em quadrinhos de Confusões Conjuntas, trabalho de comédia dramática, pastelão e maluca de minha autoria. Descrição do projeto. A líder do trio, a astrônoma emotiva Maria Borges de Carvalho, sua amiga de longa data, tradutora e modelo briguenta Irã Júquero e sua irmã mais nova, arquiteta central Borges de Carvalho, sempre se envolve em uma série de situações bastante improváveis e inusitadas. As três passam a maior parte do tempo envolvidas em viagens pelo Brasil, pelo mundo e para fora da Terra, ou diretamente com suas profissões. Protagonistas femininas fictícias baseadas em Maria Barbosa e Castro, Irã Zucchelli, em Barbosa e Castro, desenhos de anime em Vitória, Vila Velha e Serra, Espírito Santo mesmo, direitos de nomes e de imagens gentilmente cedidos para essas histórias em quadrinhos. Comentários de Maria Barbosa e Castro, Irã Zucchelli, em Barbosa e Castro, sobre as histórias em quadrinhos de Confusões Conjuntas. Excelentes desenhos, Sávio. Obrigado e parabéns. Achei bem parecido assim. Ficamos ótimas. Ficou massa. Maria Barbosa e Castro, professor de língua portuguesa, de literatura e produção de textos, revisor de textos e clarinetista. Esta formada em letras portuguesas e em clarineta. Adorei. Muito sucesso, meu amigo. Ah, que fofo. A Irã Zucchelli, cosmaker, tradutora e modelo, esta formada em design de moda e em direito. Gostei dos desenhos, sim, estão bem bacanas. Massa, Savione Barbosa e Castro, arquiteta, esta formada em arquitetura e urbanismo. Bom, aqui temos Maria Barbosa e Castro, inspiradora da personagem fictícia Maria Borges de Carvalho. A Irã Zucchelli, inspirador da personagem fictícia Irã Júquero. Anne Borges de Barbosa de Castro, inspirador da personagem fictícia Anne Borges de Carvalho. Vamos aqui para as 28 versões propriamente ditas. Maria Borges de Carvalho, versões bebê, criança e adolescente. Bom, aqui na versão bebê, obviamente que ela é menor fisicamente. Eu coloquei um penteado característico, adequado para indicar que seja bebê, e coloquei algumas mechas de cabelos. Daí eu colori as mechas com azul escuro e marrom escuro. Nessas versões tem efeito de luz e sombra, que é usado para indicar profundidade. Então a parte do rosto é um pouco mais escura do que o tom de cor normal do rosto do corpo propriamente dito. Os olhos e os lábios são um pouco menores e o queixo é um pouco maior que assim, e também entre os dois olhos tem espaço sobrando, que seria equivalente a um terceiro olho, mas fica em branco mesmo. Então eu acabei, claro, evoluindo um pouco ao passar da versão bebê para criança. Notem que tem algumas diferenças que são muito sutis. E eu botei até alguns cabelinhos nessas versões todas para caracterizar, para adequar melhor. Versão adolescente também tem mudanças significativas. Então, olhem aqui. Certo? Até as orelhas vão mudando gradualmente até que ela fique adolescente. Viram? Aqui tem
da mesma personagem, as versões adulta, idosa e astrônoma. Então, mais uma vez, tem algumas diferenças que mudam tudo. Vejam na versão idosa, por exemplo, que eu fiz alguns ajustes no nariz e nos olhos e até indiquei as rugas. Claro, serve para adequar a passagem de tempo. As rugas eu também fui colorir aqui com diferentes lápis de cor. Então vejam que eu botei um azul claro e um violeta. A versão astrônoma eu botei um gorro porque astrônomos eles usam um gorro como um acessório na cabeça. Tem outros acessórios que podem ficar na cabeça de um astrônomo profissional, mas neste caso aqui eu botei um gorro mesmo. Então, vejam bem, eu procurei também casar um figurino bom e adequado para a profissão, mas eu vou fazer ainda alguns figurinos mais característicos, também com acessórios para quem seja astrônomo. Assim, notem que na versão idosa os cabelos já estão cinzas, grisalhos, certo? E eu também coloquei os detalhes um pouco nas mãos por trás, certo? Aqui. Seguindo para as versões mangá original e mangá alternativo da personagem e também para a sua inspiradora, Maria Barbosa e Castro. Aqui, nas versões em mangá, eu fiz alguns ajustes. Uma versão também está um pouco diferente da outra. Os traçados corporais e faciais para as versões de mangá original alternativo são um pouco mais finos aqui assim e voltam o efeito de luz e sombra e a distância entre os olhos equivalente a um terceiro olho que ficaria no meio. Eu pus alguns risquinhos, mudei os formatos dos olhos, sobrancelhas e até um pouco das orelhas nessas versões em mangá, certo? Então fiz alguns ajustes bem bacanas. Nariz também está bem menor, é só um par de risquinhos também, certo? Todas as vezes que eu desenho personagens femininas, eu coloco cabelinhos aqui assim, neste canto do cabelo e também em cima dos olhos. Vejam. E aqui é a verdadeira Maria que, segundo amigos em comum falam, parece a verdadeira Maria. Ficou mais parecida das três aqui assim. E naturalmente que eu variei bastante os figurinos entre essas versões.
Eu variei e vario, chama bastante atenção, assim, as unhas aqui nas mãos. Olhem só, bem característico. Bom, aqui passamos para a Irã Júquero, versões bebê, criança e adolescente. Foi feito o mesmo sistema do que para marear, com as mesmas técnicas. Mas da próxima vez eu vou botar uma chupeta em cada versão bebê para enfatizar a idade. E também fica legal se colocar. Não coloquei aqui, mas das próximas vezes eu coloco lacinhos nas cabeças das versões bebê, criança e adolescente e estampas temáticas coloridas, estilizadas, personalizadas nas roupas. Ajuda bastante ainda. Mas aqui eu coloquei algumas roupas bem em conta. Aqui, assim, a personagem Iron Joker é preta, então ela tem os lábios um pouco mais carnudos. Vejam só. Agora passamos para as versões adulta e idosa da referida personagem. Assim como eu fiz nas versões adulta e idosa de Maria Borges de Carvalho, também fiz alguns ajustes bem bacanas para Aranjúquero. Versão idosa, por exemplo, eu procurei um figurino bastante legal, assim, vamos dizer. É bem o estilo de alguém idosa. E claro que eu continuo usando efeitos de luz e sombra e também a distância dos olhos. Aqui assim, eu segui usando as rugas, cabelos grisalhos, diferenças nas composições dos olhos e narizes. Aqui, muito bom, muito legal, muito interessante. Seguindo para as versões tradutora e modelo da personagem Iron Júquero. Como tradutora, eu botei um par de fones de ouvido, que é ideal, é adequado para profissionais tradutores. Mas eu também vou procurar outros acessórios para colocar em posteriores versões. Como modelo, botei um lenço. E nos dois casos também eu procurei colocar figurinos bem em conta. Passando para as versões mangá original e mangá alternativo da mesma personagem. E ainda sua inspiradora do mundo real, Irã Zukeli. Aqui mesmo no sistema das versões de mangá original alternativo de Maria Borges de Carvalho. Também característico, como podem ver, os corpos e os rostos seguem mais finos. Não aparecem as unhas nem as narinas. As orelhas são bem estilizadas. Não tem os lábios. Enfim, aqui é a inspiradora da personagem.
que também ficou bem parecida a sua contraparte do mundo real. Aqui, claro que como a personagem Iran Júquero é preta, eu usei outra cor para fazer a pele, claro, efeito luz e sombra, mas está bem característico, está bem fiel, sem dúvidas. Seguindo para Anne Borges de Carvalho, versões bebê, criança e adolescente. Aqui podemos ver que também há certas diferenças entre essas versões. E eu procurei tomar o cuidado de não deixar as pessoas confundirem quem seja Maria Borges de Carvalho, quem seja Anne Borges de Carvalho, que elas são irmãs mais velhas e mais novas, respectivamente, e guardam certas semelhanças físicas e psicológicas. Então eu procurei ficar bem atento, tomar bastante cuidado, enfim. E como eu havia dito ainda há pouco, próximas versões vou providenciar colocar uma chupeta na versão bebê de cada personagem e também nas 3 primeiras versões, bebê, criança, adolescente, vou providenciar colocar lacinhos nas cabeças, assim em cima dos cabelos e também estampas temáticas nas blusas ou vestidos, enfim. Aqui seguimos para as versões adulta e idosa da personagem e também para a versão arquiteta. Usei os mesmos procedimentos do que para os personagens Maria Borges de Carvalho e a Irã Júquero. E aqui a Anne, como arquiteta, usa um capacete, mas eu vou procurar outras coisas como acessórios para ela, até para a cabeça. E mais uma vez eu vou procurar um figurino bem mais característico, típico, assim, marcante, que fica melhor de as pessoas saberem o tipo de profissão que se trata. Tem algumas profissões que é mais fácil fazer isso, como bombeira, médica ou policial, mas para outros casos também é possível dar um jeitinho bem bacana. E aqui, por fim, as versões mangá original e mangá alternativo da personagem Anne Borges de Carvalho, mas sua inspiradora do mundo real em Barbosa e Castro. Então, todas ficaram bem parecidas às suas contrapartes inspiradoras do mundo real. Amigos falam que mais parecida ficou Maria e depois a Irã, mas que ainda também ficou bem parecida. Então eu realmente variei bem as roupas para chamar bem a atenção, assim, no bom sentido. Então é isso. Na descrição do vídeo vocês encontram o canal do YouTube da Irã Zucchelli, que é o maior, melhor e mais completo canal sobre cosplay, moda, beleza, estilo de vida e artesanato, já possuindo mais de 18 mil inscritos. Dei uma passadinha lá que é um material bem bacana o dela, eu garanto. Eu já sou inscrito. Colaboração e agradecimentos especiais a minhas amigas dentro de anime de Vitória, Vila Velha, Serra, Espírito Santo mesmo, Maria Barbosa e Castro, Irã Zucchelli, Barbosa e Castro.
colaboração. Agradecimentos especiais também a meus amigos Carol Rossetti, Davi Júnior, Elza Filgueiras, Jean Carlos Oliveira, Giciane Bezerra, Júlia Morgan, Roldão Boeri e Rayane Vieira. Revisão de texto, Iana Lima Cordeiro, Maria Barbosa e Castro e Naira Souza de Paula. Então, galera, é isso. Espero que tenha apreciado bastante o vídeo. E muito em breve eu trarei mais novidades de confusões conjuntas. Não percam. E no mais, um grande abraço para vocês. Desejo a vocês todos bastante longevidade, prosperidade, sucesso e uma feliz vida. Vou ficando por aqui. Até muito breve.